Boa tarde, queridos, a paz, prazer. Eu sou o pastor Evilásio da Dulce. Eu sou a Dulce do pastor Evilásio. Somos casados há 28 anos, né? Para a glória de Deus. E estamos aqui, como todos já sabem, nós somos coordenadores do estado de São Paulo, do Casados para Sempre, né? E estamos aqui nessa live agora às 18 horas, né? Sim. E é um prazer estar com vocês. Amém. E muito grato a Deus por essa oportunidade, né? Eu e Dulce, nós resolvemos nessa tarde trazer um tema tão interessante que, se estou devendo alguma coisa aí, né? É o tema que eu tenho dito para a Dulce, estou devendo alguma coisa para ela, e ela tem dito se ela está devendo alguma coisa para mim. É lógico, isso vai ser pautado na palavra de Deus. Nós temos a convicção que isso tem que ser através da palavra de Deus, e nós vamos já contar com isso, né? Você sabe que a nossa live, ela conta com oração, com louvor, né? Feita pelo Evilásio Júnior, nosso filho, depois palavra, depois interação, né? E nós queria aproveitar, na semana passada nós tivemos uma live em que nós distribuímos alguns presentes, né? Mimos, né? Mimos, né? Quer dizer que tá chegando aí para vocês. Demora um pouco mais que nesse tempo de pandemia, nesse tempo de dificuldade de coisa, mas está chegando nas suas casas. Todos aqueles que foram sorteados com presente, né? Estão chegando aí na sua casa. Então, glória a Deus por isso, né? Inclusive, nós queremos dizer que espere aí que o seu presente da semana passada está chegando, tá? Glória a Deus por isso. Nós estamos na providência, já estamos aí com a Catinha, com a André, já junto conosco. Marilane, né? Já estamos aí com muita gente aí chegando. Glória a Deus. Oi, amores. Saudade de todos Beijos vocês. pra vocês. Né? Um prazer. Então, nesta noite nós vamos trabalhar. Tô devendo alguma coisa aí? Como é que tá? Tem que perguntar pra mim. Eu tô perguntando pra Dulce. Tô devendo alguma coisa aí? Vamos ver? Pergunte você. Tô devendo alguma coisa aí? Nós vamos ajustar esse negócio hoje. Catinha, glória a Deus. Um beijo pra você, o Tarquino. E aí nós vamos orar, né, Dulce? Orar, né? Nós nos apresentamos, né? Eu e a Dulce hoje somos coordenadores do estado de São Paulo do Casados para Sempre. Aqui, ó. Amém. Lutando por família, né? Há 21 anos lutando por família. E nós temos um coração muito grato com todos vocês que participam, que estão conosco. A Marilane e o Alexandre, um prazer da nossa igreja. Líderes do Casados, está conosco, Deus, né? Então, glória a Deus por isso. Então, nós queríamos estar aí, exatamente nesse momento, entronizando Deus, né? Porque nós oramos, nós louvamos e nós gostamos sempre de orar. Porque é debaixo de oração que nós começamos a nossa live. Sem oração, como diz, né? Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Muita oração, muito poder. Eita, né? Glória. A Neide está conosco aí, a Neide Prado, ali de Estiva Geves, glória a Deus. O Marcos, a Andréia, Cislândia, Marilane, glória a Deus. Tá entrando todo mundo, é o Andrei, o Marcos Macedo. Eita, Pastor glória. Marcos, glória a Deus, aleluia. Vai Tamo ser junto. bênção, irmãos. Vamos lá. Você que tá aí com a sua esposa, vai perguntando, tô devendo alguma coisa aí? Tô devendo alguma coisa aí? Vamos já ajustar isso aí, glória a Deus. Todos estão chegando aí, glória a Deus. Amém. Vamos orar, queridos. Oração faz parte da nossa live. A oração tem que estar na frente da nossa live. Sim. Vamos invocar o nome de Deus. Pai, nós te louvamos nesta hora, Pai. Nós queremos entregar, Pai, todo este momento, todos aqueles que estão aí na live, entrando conosco, Pai. Glorificado seja o teu santo nome. Nós oramos em nome de Jesus, Pai. Amém. Abençoa cada família, cada casal que está entrando, Senhor, conosco nesta noite, Pai. Nesse tema tão importante, na relação conjugal. Estou devendo alguma coisa aí para minha esposa ou não. Nós precisamos estar atenados. A palavra de Deus diz que nessa área conjugal, diz assim, que nós precisamos estar vigilante. É verdade. O apóstolo Paulo disse, orai sem cessar, orai constantemente.
Em nome de Jesus, não é verdade, Dulce? Oh, Espírito de Deus, esteja Aleluia, Deus. no nosso meio, dentro de nós. Glória Nós damos a Deus. lugar agora, Senhor, à tua voz, ó Deus. Aleluia. Eu e o pastor Evilásio, Senhor, Tânia. o Senhor nos conhece, sabe como nós amamos, ó Deus. Aleluia, Jesus. É falar para famílias, ó Deus. É verdade, Senhor. Mas, Senhor, as palavras saem da nossa boca. Oh, Jesus, glória a Deus. Pai, mas nós sabemos que a ministração no coração de cada casal, Senhor, Aleluia, Deus. é do teu Espírito, é o teu Espírito que tem Aleluia, essa autoridade, Jesus. Senhor. Então, nós te damos agora toda a Oh, autoridade. aleluia, Jesus. Vem falar conosco, Espírito de Deus, em nome de Jesus. Glória Amém. a Deus. Vai, Deus, tá Tânia Rocha lá em Fortaleza. Taninha! Lá Ô, de Fortaleza, modelo! glória a Deus. Beijo. Aí, Fica aí, querida. não sai não, Sai hein? não, tem coisa boa pra nós. Chama o Ricardo aí pra ficar perto. Um abraço pro Ricardo aí, meu amado, querido irmão Ricardo. Gente, e é legal porque a gente sempre procura um tema, né, pra live. E essa semana foi muito legal, a gente orando, né? E o pastor Evilásio, e aí, Dulce, vamos, tá, o que é que a gente vai falar? E a gente pensou numa expressão que é bem típica lá do Ceará, né? Inclusive, nós aprendemos essa expressão até com o nosso cunhado, Mário Brito, né? Marido da Malília. Era a cara dele dizer, tô devendo alguma coisa aí. E ele sempre perguntava isso, né? Quando ele via, sei lá, uma expressão da gente olhar para ele e achar que tá chateado com ele perguntava e dizia, tô devendo alguma coisa aí. Aí foi muito engraçado que o Evilásio Júnior pegou essa expressão, né? Sempre quando a gente brincava em alguma coisa aí, ele mandava no WhatsApp, tô devendo alguma coisa aí. Aí a gente lembrou, né? Lá em 1 Coríntios, no capítulo 7, no versículo 3, nós vamos trabalhar esse texto com vocês. E Deus vai fazer algo tremendo nas nossas vidas, eu creio. Vocês creem assim? Vamos chamar o Evilásio Júnior para louvar a Deus, Você né, sabe pastor? que nós sempre entronizamos, né? Porque a palavra de Deus diz que Jesus é entronizado no meio dos louvores. Amém. E o nosso filho que está aqui conosco, né? O Evilásio Júnior, vai estar louvando aqui 2 hinos, né? Sim. Vamos louvando e nós vamos estar louvando Dois junto. louvores bem Dois legais. louvores para a glória de Deus, para nós adentrarmos depois na palavra de Deus, para que a gente continue sendo abençoado Amém. em nome de Jesus. A Rose Estevam está aí, mãe, olha. Eita, Rose, fica aí. Glória a Deus. Pra tu aprender para o próximo varão. Vai lá, A amor. Estevam, mãe. Aí a Rose Estevam, mulher, a do Carlinhos, né? O Carlinhos tá contigo, Rose? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus, Rose. Achei que era a Rose Tarquino, Adonai. grande Tarquino Miranda. Fala, Tarquino, glória a Deus. Ele botou, Amém. fala, pastor Bilinha e Ducinha. Glória a Deus. Vamos estar louvando aqui. Tarquino, então vai entrar aqui na live aqui o Juninho, né? O Evilásio Júnior, o Juninho vai estar louvando aí, entronizando Deus no meio dos louvores. Amém. Vai lá, mãe, pra gente ficar no meio. Ah, tá. Glória a Deus. É, melhor. Depois. Amanhã entra no meio. Mãe, fica mais no meio. Fica no meio. Vem, mãe. Amém. Boa noite. Boa noite. Boa noite, queridos. Tudo bem, pessoal? Boa noite a todos. Toda aqui a live, né? Todo sábado nós estamos aqui juntos para louvar o Senhor nessa live aqui abençoada. E nós vamos cantar alguns louvores. Esse aqui é do Azaf Borba, né? Só quem é das antigas aí, da igreja vai conhecer esse, mas é um louvor muito abençoado. Espero que você goste aí na sua casa e cante junto com a gente. Aí deu certo. Canta aí. Pode ir. Amém. Vamos lá, pessoal. Sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em mim, Ele pensava em ti, pensava em nós. Sei que foi pago, sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida,
pensava em nós e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as cadeias pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos a Ti que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos cantar. Unidos iremos cantar. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos cantar. Unidos iremos cantar. Aleluia, Deus. Aleluia. Que a unidade possa ser nosso lema, amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Vou cantar isso aqui também do nosso querido irmão Assal aqui. Foi por amor que Jesus se entregou numa cruz, por nos amar do pecado ele nos libertou. Não há no mundo nada que vence esse amor. Eu sei, é tão difícil entender a morte de Jesus, a sua dor, o seu sofrer, tudo que ele passou por mim e por você. A morte tentou vencer o amor de Jesus, mas ele venceu e hoje vive. E ele nos ensinou que tudo passará e o que realmente irá contar é o amor. Foi por amor que Jesus se entregou numa cruz, por nos amar do pecado ele nos libertou. Não há no mundo nada que vence esse amor. Nada pode vencer teu sacrifício na cruz. Nada pode vencer o teu amor, meu Jesus. Nada pode vencer teu sacrifício na cruz. Nada pode, nada pode. Nada pode vencer teu sacrifício na cruz.
nada pode vencer. O teu amor, meu Jesus, nada pode vencer. Teu sacrifício na cruz foi por amor, foi por amor que Jesus se entregou numa cruz. Por nos amar do pecado, Ele nos libertou. Não há no mundo nada que vence esse amor. Aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe, pessoal. Aqui, Vilásio Júnior, filho desse casal abençoado. Fique com Deus aí na live, pessoal. Eu vi um Zé Casei, tio André, tá assistindo a gente aí. Beijão pra toda a família, Vitão, tia Luciana. Beijo a todos. Glória a Deus, queridos. Dando continuidade aí, né? Está aí a Jô Santos, o Carlos Borges. Eita, glória! Carlos Borges é direto dos Estados Unidos, hein? Glória a Deus por isso aí, filho. Glória a Deus por isso, direto dos Estados Unidos. Carlos e Sônia? Glória a Deus, amores. Glória a Deus. Amém, Aleluia, queridos. Pastor Robson está aí. O Carlos é o nosso amado do Casados para Sempre, né? Que estamos sempre juntos aí, né? E glória a Deus, Deus abençoe aí, direto dos Estados Unidos, né? Luciano, André, Vitinho, a sua noiva, todo mundo Débora. aí, a Débora, todo mundo aí de Fortaleza, Tarquino, né? Amém. Todo mundo aí na bênção, né? Dulce, eu queria que você fizesse dissertasse aquela poesia e agradecer o Evilásio Júnior, dando continuidade Obrigada, a viu, todos que filhote? estão aí. Em nome de Jesus, né? Pessoal, a gente ouviu uma historinha tão legal esses dias. E eu queria falar assim, ó, pra gente valorizar a nossa vida, né? A nossa vida, pessoal, a gente precisa viver com intensidade, com todo o amor que ela exige que tenhamos, né? Mesmo com os percalços, as dificuldades que a gente sabe que tem. Mas a gente ouviu uma história, é uma história verdadeira, gente, olha só. Diz que um homem, né, ele conhecia o poeta Olavo Bilac, né? Há muito tempo atrás, claro, né? Esse homem era conhecido do poeta Olavo Bilac, ele tinha um sítiozinho, e ele ia passando e ele encontrou o poeta, né? Encontrou o poeta lá na rua e falou: ô Olavo Bilac, eu preciso vender o meu sítio. E eu sei que você é tão bom com palavras. Será que você poderia redigir o anúncio para eu colocar lá no jornal? Porque eu tenho certeza que um anúncio redigido por você, que é habilidoso com as palavras, esse anúncio eu vou vender rapidinho esse meu sítio. Aí o Olavo Bilac: não, cara, com certeza, eu conheço lá é muito lindo. E Olavo Bilac escreveu o seguinte no anúncio: vende-se encantadora propriedade, onde no extenso arvoredo cantam os pássaros ao amanhecer. E ela é cortada por marejantes e cristalinas águas de um belo ribeirão. E a casa nela existente é banhada pelo sol nascente. E as sombras são oferecidas tranquilas todas as tardes naquela varanda. E ele colocou esse anúncio, entregou para o rapaz colocar esse anúncio no jornal. Ah, tá aqui, eu fiz o anúncio, né? Aí depois passou alguns dias, se encontraram de novo e Olavo Bilac perguntou para ele: você conseguiu vender seu sítiozinho lá? Coloquei o anúncio. Ele: rapaz, eu não vendi. Mas por quê? Depois que eu li o anúncio, eu desisti de vender. E eu percebi aquilo que você escreveu em forma de poesia. Eu tenho um sítio, uma encantadora propriedade, onde na extensão os pássaros cantam, onde as árvores fazem sombra. Toda tarde eu tenho uma varanda para ficar na sombra. E quando eu li aquele anúncio, eu disse: poxa vida, que coisa linda, e é meu, não vou mais vender não. Pessoal, essa história é verdadeira, mas traz uma reflexão para nós, né? Nós temos a nossa vida que o Criador nos deu. Eu sei que nós podemos passar por dificuldades, mas quantas vezes pessoas fora da nossa casa ou pessoas de fora do nosso convívio olham para a nossa vida e dizem: poxa, pastora Evilásio e Dulce, que vida legal que vocês têm. 2 filhos, né? Olha só, vieram lá do Ceará
e agora estão aí, né? Estão vivendo nessa cidade tão gostosa, Valinhos. E às vezes quando a gente sai, puxa vida, olha como essa pessoa vê minha vida. E eu não tenho essa mesma visão que essa pessoa tem. Então, pessoal, valorizem a vida. Não espera ninguém chegar com um anúncio dizendo como é a tua vida, não. O Criador já te diz todo dia. Eu e o pastor Evilás temos tido o costume de guardar a palavra do Senhor. E esses dias a gente tem meditado no Salmo 19. E o Salmo 19 valoriza a vida. Ele, com coisas simples, ele diz assim, ó. Ele diz assim, ó. Os céus manifestam a glória de Deus. E o firmamento anunciam a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia. E uma noite mostra sabedoria a outra noite. Aí ele diz, sem linguagem, sem fala, né, pastor? Ouvem-se as suas vozes em toda a extensão da terra e a tua palavra até o fim da terra. Gente, se a gente for ler lá o Salmo 19, a natureza canta ao Senhor, os pássaros de um jeito adoram ao Senhor, o mar obedece ao Senhor. Então, pessoal, vamos valorizar a nossa vida. Amém? Queridos, é interessante. Carlos Augusto, seja bem-vindo, querido. Uau, parece que estamos juntos novamente. Amém. Ok, Carlos, um abração, querido, meu maestro aí, a Tânia, né? Queridos, Amém. O tema, né, que é tão interessante hoje, o tema fala assim, tô devendo alguma coisa aí, Dulce? E eu tô devendo alguma coisa aí, pastor? A Tânia pergunta ao Ricardo, tô devendo alguma coisa aí, Ricardo? O Ricardo diz, Tânia, eu tô devendo alguma coisa a você? A Luciana e o André, todos os casais, né? Os casais perguntam, pastor Robson Savago, tô devendo alguma coisa aí, né? E aí nós precisamos entender isso, né? E aí nós precisamos, em cima do que a Dulce trouxe, valorizar algumas coisas, né? Amém. E nós precisamos valorizar dentro desse conceito a relação conjugal. Amém. E lá em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo, no capítulo 7, ele disserta um texto tremendo, que é capítulo 7, versos 3. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 7, verso 3, diz assim: o marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. Olha, glória a Deus por isso, querido. O que é que ele está dizendo? Que existe uma dívida a ser paga. Através da benevolência, através do afeto, através do amor, do carinho. E eu acho interessante, né? Você que está aí, entenda esse contexto. O apóstolo Paulo, quando ele escreve essa carta aos Coríntios, e principalmente no capítulo 7, ele começa a responder algumas perguntas, né? Porque no verso 1 ele diz assim, ó, eu estou dando resposta ao que vocês me perguntaram. Então, na verdade, esse capítulo 7, que ele no verso 3 diz assim, o marido pague, ou seja, a mulher a devida benevolência. Então, a devida é porque nós estamos devendo. É porque existe uma dívida, né? Pague, se pagar, porque está devendo. Então, ninguém paga nada que não esteja devendo. E é interessante que ele diz que da mesma sorte a mulher e o marido. E aí é por isso que eu estou dizendo, estou devendo alguma coisa, né? Eu preciso com a Dulce deixar em dias aqui. Eu não posso entrar no vermelho nessa área. Amém. Se eu tiver no vermelho, vai pro aí Serasa, eu vou pro Serasa, né? E é interessante que ele fala isso. E o apóstolo Paulo, ele tá trabalhando isso no capítulo 7 de 1 Coríntios, mas isso não se esgota. Não se esgota só nesse capítulo 7. Não está tudo aí sobre o devido à relação de benevolência na relação conjugal. Não, porque lá em Éfeso, na carta aos Efésios, o apóstolo Paulo trata misticamente, comparando o relacionamento homem e mulher com quem? Com Cristo e a igreja. Então ali, a carta aos Efésios, ele traz um outro posicionamento também falando de família, de casal. Lá em Hebreus, que não foi ele que escreveu Hebreus, claro, mas não tem o autor de Hebreus, mas a Bíblia registra, né, o leito sem mácula, né? Ou seja, aquele leito com honra, né?
E ali, lá em Hebreus também fala da questão de casamento, né? Lá em Gênesis também, Gênesis 24, no princípio também fala, né? Deixa o homem, pai e mãe, onde sua esposa torna-se um. Fala também de casamento, né? Está aí conosco o Paulo Sérgio Alves. Então, esse texto dele todo, nesse verso 3, ele fala o que? De benevolência, né? De afeto, de carinho. Então, nós vamos falar exatamente que em cima desse texto, né? Desse posicionamento que o apóstolo Paulo está trazendo, o que? Respostas, né? E quando a gente fala de benevolência, nós estamos falando de relação conjugal, relacionamento, né? Então, é isso que eu queria deixar como mote, como entrada, a palavra de Deus baseada nisso. Não é verdade, Dulce? É verdade. Tô devendo alguma coisa aí? Pessoal, esse pastor de Vilásio. Mas, pessoal, sabe uma coisa bem interessante que a gente queria conversar com vocês? Nós vamos discorrer nesse texto depois, daqui a pouco, mas a gente percebe que o assunto que o apóstolo Paulo vai trazer é sobre sexualidade. Porque daqui a pouco no 4 ele vai dizer que o homem não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem na mulher, e assim o pastor Vilásio vai falar. Só que no versículo 3, quando ele diz, o homem pague a devida benevolência à sua mulher, do mesmo jeito a mulher pague a devida benevolência. Pessoal, a gente percebe que o apóstolo Paulo vai falar de um assunto que é a relação sexual do casal, a intimidade propriamente dita, mas ele chama isso de benevolência. E quando a gente vai lá no conceito de benevolência, essa palavra benevolência, ela vem do latim. E significa atitude que expressa afeto e estima em relação a outra pessoa. Olha só, ai Dulce, nós não vamos falar de relação sexual não, mas olha como puxa, quando ele diz que pague a benevolência, ele fala de afeto e estima. Pessoal, eu estava conversando com o pastor Evilásio antes da live. E a gente estava compartilhando um com o outro. Nós vivemos numa sociedade totalmente erotizada. Vocês concordam com isso, né? Tudo lembra sexo. Uma propaganda de carro põe uma mulher lá toda, né, se pronunciando, né? Qualquer coisa puxa para esse lado erótico, vamos dizer assim. Infelizmente, o pessoal arrancou a pureza, a beleza e o amor do sexo. Mas qual é o perigo disso, Dulce? O perigo disso é a gente conceituar isso... Como é, pastor? Dever de Jeremias. É a gente conceituar isso e passar à frente um conceito de uma relação sexual sem a beleza com a qual Deus criou. Todo mundo sabe que eu e o pastor Evilásio, a gente gosta muito de pregar sobre intimidade. A gente estava dando um treinamento, inclusive numa igreja aqui, Assembleia de Deus. Não. E o pastor nos convocou, né? Porque o treinamento era do Casados para Sempre. E na lição de intimidade, a gente falou muito sobre intimidade, a beleza de uma intimidade segundo o coração de Deus, como Deus a criou, né? E a gente estava falando, e quando terminou o treinamento, o pastor dessa igreja falou assim, pastor Evilásio e irmã Dulce, vocês conseguiram falar desse assunto com muita leveza, porque a igreja tem tratado esse assunto, ou nem tem tratado esse assunto com muita coisa sujeira, né? Com muito um pudor exagerado. Mas vocês conseguiram trazer a beleza com a qual Deus criou. Nós louvamos a Deus por isso. E depois ele até pediu que a gente marcasse um seminário só sobre intimidade. Todo mundo sabe que a gente gosta muito de falar sobre isso. Mas o tema sempre das palestras que a gente leva, a gente começa dizendo assim, ó, intimidade é mais do que sexo. A minha intimidade com o pastor Evilásio não começa na nossa cama. A intimidade de qualquer casal não começa na cama. É por isso que eu acho a coisa mais linda o apóstolo Paulo começar dizendo que o Evilásio pague a devida benevolência. E eu pague ao Evilásio a devida benevolência. E depois nós vamos entrar... até disse assim, pastor, vamos dividir assim. Eu falo de afeto e carinho, tu fala de sexo. Pra gente abordar todo esse assunto, pra gente fazer com que todo casal entenda que sexo anda de mão dadas com honra,
com afeto, com respeito, com carinho. Porque uma relação sexual onde os dois são felizes nessa área é porque tá tudo bem aqui na minha emoção, na emoção do pastor Evilásio. Vocês estão entendendo isso? Então, intimidade, gente, é mais do que sexo. Vamos dizer assim que a relação sexual propriamente dita, que já o pastor vai falar até do versículo 4, ele fala muito de corpo. A gente se torna uma só carne no nosso corpo. Mas nós não somos só corpo, matéria. Nós somos alma, nós somos espírito. E esse entendimento dessa unidade, não somente no corpo, mas essa unidade na alma, porque a unidade no espírito, nós como casais que conhecemos a Deus, como cristãos, automaticamente nós já somos um. Eu e o pastor Vilar somos um, não é verdade, pessoal? Mas essa unidade na alma, que é a mais difícil de se conseguir, a gente sabe disso. Até porque, pessoal, homem e mulher funcionam totalmente diferentes, né, pastora Vilar? Verdade. Homem e mulher, nessa área, nós funcionamos totalmente diferentes. A gente vai... tomara que tenha só casal casado aí, eu acho que tem só casal casado. Mas a gente funciona de uma forma tão diferente dos homens. Por exemplo, eu compro um camisolo lindão, bonito, para uma noite maravilhosa com meu marido. Mas eu penso num monte de romantismo. Eu penso, chegando no quarto, olha, amor, esse camisola. E o pastor Vilas virando com a rosa vermelha. Minha linda, meu amor, olha a poesia que eu escrevi para você. Né? Olha a poesia que eu escrevi para você. Você é minha princesa. Aí eu imagino tudo. Nossa, olha tanto de coisa que eu vou estimular. Só que não é nada disso. Assim que ele vê o camisola, ele arranca aquele camisola logo. Por quê? Porque a intuição é diferente, nós funcionamos diferentes. Por isso, pessoal, que eu quero trazer para vocês aqui, ó, o conceito de ser benevolente um com o outro, fala de nós cumprirmos esse dever, de sermos benevolentes um com o outro. E isso passa por algo tremendo, qual? A gente dizer não ao egoísmo. O pastor Evilásio vai falar da relação sexual propriamente dita já. Mas eu quero dizer para vocês que a gente precisa perder, dizer adeus àquela nossa mentalidade parasita. Mas existe isso? Existe. O que significa uma mentalidade parasita? Gente, se a gente pensar no parasita, né, no animal parasita, inclusive a Bíblia relata lá em Provérbios 30, no versículo 15, diz que a sanguessuga tem duas filhas, dá e dá. A sanguessuga é um parasita. E quando a palavra de Deus fala dessa sanguessuga, ela fala desse animal que só quer sugar. Dentro do casamento, às vezes a gente casa com essa mentalidade parasita. Eu quero só sugar. Eu quero me satisfazer. Eu quero ser feliz. Eu quero sugando meu marido com canudinho. Eu já mostrei na nossa primeira live, nós falamos sobre um livro que a gente está lendo, chama Duas Pulgas e Nenhum Cachorro, que do pastor Craig Hill, que é maravilhoso esse livro, para a gente entender quão pulga nós somos. O pastor Evilásio é um grande pulgão, eu uma grande pulgona. Imaginando, olhando para ele e vendo um cachorro que eu possa sugar todo o sangue dele. E o pastor Craig Hill, ele traz essa ideia de que a gente precisa parecer com Cristo dentro da nossa casa. E qual foi o maior ensinamento que Cristo trouxe? O de servir, gente. Ele diz, o Filho do Homem não veio para ser servido, para servir. E quando eu quero ser benevolente com o pastor Evilásio e o pastor Evilásio comigo, nessa área aí de não dever nada, eu preciso entender, pessoal, que eu preciso parecer com Cristo, que eu preciso entender que é melhor dar do que receber. Amém? Amém, pastor? Interessante que a Dulce falando sobre isso, né? Gente, está aí conosco a Geni, a Kátia, a Sônia. Glória a Pinheiro, Deus. O pessoal, a Soninha lá ali na Rio Grande do Norte, tá o pessoal todo aí, né? Geni, Glória Sueli, a Deus. né? Todo o povo conosco aí, um abraço para vocês Amém. todos. A Dulce estava falando, queridos, a gente tem que voltar um pouco ao princípio, né? No princípio, Deus fez o homem e a mulher para procriar, né? E é interessante que nós precisamos entender
essa benevolência dentro do contexto da relação conjugal, dentro desse contexto que é mais profundo. E lá no princípio, na criação, lá em Gênesis 1:28, Deus disse assim, ó, é muito interessante que ele fala assim, do versículo ele cita exatamente isso, e Deus os abençoou, e Deus lhe disse, frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Olha que interessante. Falando de sexo, né? Ele está falando de sexo. Só que antes dele dizer multiplicai e enchei a terra, ele abençoou, né? Amém. Deus abençoou, né? Deus lhe disse, né? Frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Lá em Gênesis 1:28 ele diz, e Deus os abençoou. Ou seja, para Deus não houve nenhum constrangimento ele falar dessa benevolência que ele já teve conosco, mas que tem entre o casal. Então, lá no princípio em Gênesis, ele já disse, crescer e multiplicar e encher a terra. Querido, isso só tem uma forma de fazer, é tendo relação sexual, ou seja, homem e mulher, claramente. E Deus, antes de fazer isso, abençoou, querido. E isso é muito importante. Amém. Isso a gente precisa entender que é princípio, entendeu? Que isso é um princípio de Deus para todo o nosso casamento. E aí nós queremos exatamente que você saiba que Deus não teve nenhum constrangimento. E é interessante que nós somos feitos de alma, corpo e espírito. Ou seja, nós temos um espírito que tem um corpo onde habita a alma. Então nós precisamos entender que aí nós somos tricotomos, ou seja, nós temos uma tricomia dentro da gente, né? Tricotomia na área de alma, corpo e espírito. É uma tricotomia que é bem explicada, porque quando nós falamos exatamente de alma, corpo e espírito, né? O relacionamento sexual envolve espírito, alma e corpo entre nós. É por isso que a gente não pode ficar devendo nada um ao outro. Nem a Dulce pode me dever e nem eu dever a ela, né? Então é muito importante a gente ter esse entendimento. Por quê? Amém. Porque na verdade o que simboliza o Espírito é exatamente a Trindade. O Espírito Santo que habita em mim habita na Dulce. Então essa área de Espírito, nós quando nos convertemos e, como diz 2 Coríntios 17, que nova criatura nós somos, o passado não existe mais. Então automaticamente o Espírito Santo habita em nós. E aí, na verdade, isso aí quer dizer o quê? A presença da Trindade em termos de quê? Desse símbolo do Espírito. E na alma é exatamente as emoções, os desejos, né? É o que nós temos como razão, vontade. E o corpo representa o quê? É quando ele diz lá em Gênesis 2:24, deixa o homem pai e mãe, onde a sua esposa se torna um no corpo. Então nós somos literalmente, né, com esses tricotômicos, nós somos exatamente essa relação de alma, corpo e espírito. E aí precisa estar em unidade para que a gente possa fazer isso, que eu possa pagar a devida benevolência a Dulce a mim. Então nesse relacionamento de deixar o homem pai, mãe, unir-se a sua esposa, na verdade ele está dizendo que é a união onde no corpo. A razão, o desejo, o intelecto vem na alma. E quando nós temos o Senhor, o Espírito Santo, que o apóstolo Paulo diz que nós somos o templo do Espírito Santo, e aí nós estamos em espírito também. Amém, queridos? Amém. Então, pessoal, a gente percebe muito isso da gente dizer não a esse egoísmo, né? Pagar a devida benevolência, ser benevolentes um com o outro, é dizer não a essa mentalidade parasita e entender que no casamento nós precisamos parecer com Cristo nessa ideia de servirmos um ao outro. Sabe, pessoal, quando a gente pensa, né, quantos casamentos não acabaram, quantos casamentos chegaram ao fim, porque não se encontraram nessas outras regiões da alma, né? Quando não conseguiram ser um nessa totalidade, como o pastor Evilásio disse, nas 3 áreas, né? E aí a gente vem para um casamento onde a única coisa que nos diferencia de outros relacionamentos, de irmão, de amigo, no casamento é a relação sexual, né? É com o nosso marido, né, que nós temos essa intimidade.
E essa intimidade aí, onde Deus fala muitas vezes, a palavra de Deus fala muito claramente, quando ele fala até do verbo conhecer, desde o começo, Adão conheceu a Eva. E quando ele conheceu a Eva, não pediu a RG dela para conhecer, não. Quando ele fala de conhecer, é uma relação sexual propriamente dita. Mas o Evilásio me conhecer, não é só conhecer a Dulce, né? E depois, quando a gente está casado, ele me conheceu o meu corpo inteiro. Não é isso. É ele saber dos meus anseios. Eu ter nele o meu melhor amigo e ele também em mim. Né? Porque a benevolência, um dos sinônimos de benevolência é também a amizade, é cumplicidade. Né? Onde a gente faz isso no decorrer do nosso dia, longe do nosso quarto. Né? Então, quando o apóstolo Paulo vai lá, o pastor Evilásio vai ler a partir do versículo 4 agora, que a gente vai entrar propriamente dito na relação sexual. Quando a gente fala do 7.3, que paga a devida benevolência, é para que a gente saiba que intimidade é mais do que sexo. Né? E quando a gente abre mão dessa mentalidade parasita, não tem jeito, a gente chega lá em 1 Coríntios 13. Onde é a excelência do amor de Deus. Na live passada, nós falamos do amor ágape, curando esse amor eros, permeando esse amor eros, como o conhecimento do amor de Deus, que é o amor ágape, o amor desinteressado que Deus fez por nós. Quando o Evilásio Júnior estava decidindo qual louvor ele ia fazer aqui, eu disse: amor, canta um louvor para a gente lembrar da entrega de Jesus por nós. E esse amor de Jesus por nós é o amor ágape. E o apóstolo Paulo comparou esse amor de Jesus pela igreja com o meu amor pelo Evilásio e o amor do Evilásio por mim. Então a gente percebe que esse paralelo aí tem que ser verdade dentro da nossa casa, pessoal. De novo o amor ágape vem curar o amor eros. E agora esse amor eros de sexo, esse amor eros de sexualidade, esse amor eros de entrega um para o outro, mas não de uma entrega parcial somente do meu corpo, mas de uma entrega por inteiro, né? Quantas mulheres a gente sabe, eu sei, e muitos casais aqui que são líderes sabem disso, eu e o pastor Evilásio sabemos disso, quantos casais nós não aconselhamos de mulheres que vão para a cama com o seu coração totalmente destruído. Por quê? Porque não tem aqui essa unidade na alma. Quantas mulheres vão cumprir uma obrigação matrimonial somente no leito? Mas e o resto, né? Como eu estava dizendo, nós funcionamos diferentes. E se o meu coração não estiver bem, eu vou para... né? Se o meu tanque, o pastor Evilásio gosta de lembrar do tanque. Se o meu tanque de amor não estiver cheio, se o pastor Evilásio não souber a minha linguagem de amor, eu vou para a minha cama com ele e o meu leito vai ter mácula. Qual mácula? Namorar com meu marido com meu coração sem perdão, né? Sem cumplicidade, sem amizade, sem namoro, né, pastor? É interessante que a Dulce falando isso aí, eu estava me lembrando, né? Porque quando a gente fala muitas vezes, né, que muitos casais não pagam a devida benevolência, o que acontece, né? Estão com as suas contas no vermelho. Casal que não paga as suas devidas benevolências, as contas estão no vermelho. Nós precisamos deixar no azul. Amém. E aí isso, gente, muitas vezes acontece por violência, por falta de carinho, falta de compreensão, sensibilidade, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Por questões de saúde. Então tem muita coisa que envolve a gente pagar essa devida conta. É por isso que a Dulce está falando do tanque, que muitas vezes está vazio, e a gente quer fazer uma viagem e o tanque está vazio. Como é que a gente faz essa viagem? Não dá. Como é que a gente paga essa dívida, né? Então é muito importante a gente entender isso. E eu acho interessante porque no versos 4, nós estamos falando de 1 Coríntios 7, versos 3. No verso 4, o apóstolo Paulo vai dizer assim: a mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido que tem. Né? E o marido, da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Ou seja, nós temos que entender
que quando eu me casei, a Dulce se casou, não foi para eu ser feliz, mas para fazer a Dulce feliz. Amém. Tá me entendendo isso? Edilson Guerra está aí conosco, glória a Deus, casal abençoado aí, pastor abençoado aí. E aí nós precisamos entender que nós precisamos compreender essa benevolência, esse afeto, essa bondade de carinho entre um e o outro. Por isso que eu digo para a Dulce, estou devendo alguma coisa aí, eu pergunto muito para ela, porque eu preciso pagar. Como diz o apóstolo Paulo, que cada um pague o que deve, para poder o casamento na área conjugal acontecer. Eu acho interessante que a própria Bíblia trata com muito carinho, né, a relação conjugal. Salomão, na sua sabedoria, ele traz essa benevolência, né? Ele traz essa relação recheada de amor. Lá em Provérbios 5, 18, 19, Salomão, na sua alta sabedoria, ele vem falando de uma forma recheada, com carinho, com amor, sobre essa relação conjugal, sobre essa benevolência, sobre essa dívida que nós temos que pagar um ao outro. Então nós precisamos entender o que é que diz lá Salomão no texto. Seja bendito o teu manancial. Querido, seja bendito o teu manancial. O meu manancial é a Dulce. Ô, glórias. O meu manancial é a Dulce. O manancial seu é sua esposa. Então nós temos o próprio manancial nosso, que é nosso, que devemos usufruir desse manancial. Então lá em Provérbios 5,18 disse isso. Bendito seja o que? O meu manancial, né? Ele está dizendo o seu, que ele quer dizer o meu, mas é o seu também. Então é a nossa esposa, que é o manancial. Amém. Gente, manancial é algo mata precioso. Sede, né? Mata a sede, é algo tremendo. Manancial é para você matar a sede. Olha, Geomar conosco aí, Edilson, Geomar está conosco. Então é muito importante a gente pagar o que deve nessa área conjugal. E aí ele diz assim, olha, seja bendito. Lá em Provérbios 5, 18, 19, Salomão diz, seja bendito teu manancial, e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Amém. E ele diz, como serva amorosa, querido. E é interessante, amém. E gazela graciosa. Querido, uma serva amorosa e uma gazela graciosa, isso é o que diz lá Provérbio quando nós encontramos uma esposa. Oh, glórias! Quando a gente encontra uma esposa, nós encontramos um tesouro precioso. É uma pepita de ouro, né? Amém. Então ele está dizendo assim, graciosa, saciem os seus seios em todo o tempo, e pelo seu amor ser atraído perpetuamente. Olha que coisa tremenda. Profundo isso que ele diz lá em Provérbios 5, 18, 19. Ele quer dizer assim, ó, ele está dizendo assim, ó, saciem-te, ou seja, saciar, querido, é estar tranquilo. Estou saciado. Não vou tomar nessa água área, não vou tomar água em outro manancial. O meu manancial é doce, eu só vou tomar água aqui. Por quê? Porque ele disse, sacie tua sede. A sede de quê? De relação conjugal. A sede de quê? De ter tesão um pelo outro. A sede de quê? De se relacionar no desejo de amar, do amor eros, que é permeado pelo amor ágape, que é o amor que tudo crê, que tudo sofre, que tudo suporta, que está lá em 1 Coríntios 13, verso 7. Então é muito importante a gente pagar o que deve. A Dulce pagar a mim o que ela deve e eu pagar ela. Porque é muito comum, às vezes, as mulheres estão com dor de cabeça, as mulheres estão cansadas, as mulheres não sei o quê, mas, meu irmão, a Bíblia diz que tem que pagar, entendeu? E aí nós precisamos ter do outro lado a sensibilidade. E o texto diz assim, olha o texto de Salomão de Provérbio, queridos, é muito forte. Ele diz assim, olha, saciem-te os seus seios em todo o tempo. Meu Deus, tem que estar, né, fazendo todo carinho, com cuidado, com zelo, tendo esse carinho e tomando água dessa cisterna que é a nossa esposa. E amém. Diz assim o que no final? E pelo seu amor ser atraído perpetuamente. Perpetuamente é para sempre. É para sempre. Amém. Amém, queridos? Sim. Então isso é muito importante. É por isso que o meu corpo não pertence a mim. Ei, não, pertence a mim não. O meu corpo pertence a Dulce. E o corpo da Dulce pertence a mim. Por isso que quando ela se arruma, que ela ajeita o cabelinho dela aí, show de bola, que ela prepara, que ela se veste, ela me mostra e eu tenho que dizer, sim, tá legal, não tá e tal. Fazem parte, queridos.
Carlos Alberto está aí conosco, Carlinho, glória a Deus, aleluia. Carlinho da Rosa, Estevão, glória a Deus. E aí, por quê? Porque a Dulce se prepara para mim. Como é que eu vou prestar conta a ela, vou pagar o que estou devendo se ela não se arrumar para mim? Ela se arruma para mim. E eu me arrumo para ela. Eu pergunto, tá bom o cabelo? Tá bom o ósseo? Como é que tá? Tá cheirosinho na hora de dormir. Tá cheirosinho. Gente, tomar banhozinho na hora de dormir é show de bola nessa área. Nós precisamos estar higienicamente bem, cheiroso, né? Tá se vestindo conforme, né? A mulher com um babydollzinho bonitinho, tudo isso contribui. Contribui para gente pagar essa dívida, querido. Tô devendo alguma coisa. O Romildo está aí conosco, querido. Glória a Deus. Pastor. Opa, eita que bênção. E aí, então, nós precisamos entender o que o apóstolo Paulo diz. Cada um pague o que deve na relação conjugal. E é preciso contar com todas essas coisas, querido. A mulher tem que ter um pijama, um baby doll, né? Um baby doll, um camisolo maravilhoso, vermelho, naquelas noites picantes. A mulher precisa estar realmente preparada, cheirosa, harmoniosa. Querido, nós estamos adotando uma coisa aqui que antes de dormir nós temos que tomar um banho gostoso, um banho para ficar cheiroso, um banho para estar pronto, um banho porque, né, nós precisamos estar contribuindo para essa área, porque senão, querido, vai ficar esse momento ser especial, esse momento de relação conjugal ser algo prazeroso. É verdade, não é verdade? Pastor. Prazeroso, para quê? Para que a gente possa pagar o que está devendo, a Dulce pagar o que me deve e eu pagar ela que está devendo, né? Não é verdade, Tânia Rocha? A gente está achando graça lá. Então nós precisamos, isso contribui para esse Carlinhos estar conosco aí, aleluia, glória a Deus. Isso contribui para que as dívidas sejam saradas. Daqui a pouco nós estamos com a conta vermelha e precisamos estar sempre azulzinho. Temos uma cisterna aí tremenda. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Essa dívida tem que ser paga. Essa dívida tem que ser paga. Sabe por quê? O apóstolo Paulo, quando ele continua no texto, ele orienta no texto que nós não podemos nos afastar um do outro. Ele vai dizer no verso 5, porque isso vai causar o quê? Incontinência. Então esse afastamento um do outro, como forma aqui o verso 5, é por um tempo determinado e para algo devocional, algo na área divina. Então assim, precisa ter um acordo, porque na verdade, querido, nós sabemos que é o seguinte: sexo antes do casamento é fornicação, é pecado. Sexo fora do casamento é pecado, é adultério. Agora, não fazer, ou seja, ausência de sexo também é pecado. Vocês estão me entendendo? Lá no verso lá diz que nós temos que ter cuidado para que não haja incontinência, ou seja, para que não seja parado esse tempo de relação conjugal. Para quê? Para que o nosso inimigo, para que o próprio Satanás não nos tente nessa área. Essa tradução de incontinência quer dizer o quê? Falta de domínio próprio. Descontrole. Meu querido, nós precisamos estar toda a vida dando um pulinho na cisterna da varoa. Nós precisamos, a varoa é nossa cisterna. É o manancial de águas. E aí nós precisamos estar nos águas cristalinas, águas puras. Por isso nós não podemos ter ausência de relação conjugal. Nós não podemos ter ausência de benevolência, ou seja, afeto, carinho, se cuidando para isso, sempre assistindo. Chega um tempo, querido, que as coisas ficam mais difíceis. A Regina Caran está conosco aí, glória a Deus. Olá, pastora querida. Chega um tempo que fica mais difícil realmente. É por isso que o apóstolo Paulo disse: pague a devida benevolência. Então nós temos que pagar a devida benevolência diante da esposa e a esposa da gente, nessa área conjugal, nessa área de relacionamento. Então nós precisamos estar junto nisso, querido. Amém. Se preparando com carinho, com afeto, né? Porque nós vimos que desde o princípio, lá de Gênesis 1:28, que antes de Deus dar ordem para multiplicar, encher a terra, ele disse, ele abençoou, ou seja, ele abençoou o matrimônio, o relacionamento, ele abençoou o ato sexual, porque nós precisamos ter uma santidade nesta área, com temor e tremor, como diz Provérbio 1:7. Então, essa área conjugal, eu preciso saber que eu me casei para fazer a Dulce feliz, e também nessa área conjugal. É por isso que o apóstolo Paulo diz o quê?
em 1 Coríntios 7:3, cada um paga o que você deve. Tô devendo alguma coisa aí, Dulce? Vê aí, minha irmã, diz aí alguma coisa. Ai, meu Deus, pastor Vilas. Hugo Oi, Pupo. Hugo, um Grande beijo, Hugo, querido. beijão, querido. Sabe, queridos, às vezes eu fico pensando, nós vamos fazer 29 anos de casados esse ano, né? No dia 31 de outubro, né, pastor? Ranieri tá aí conosco. Um abração, Ranieri. Um abraço, Ranieri. Glória a Deus. E eu estava perguntando para o pastor Evilásio assim, ó, pastor, o que é que o tempo tem feito com o nosso amor? Muitas vezes o tempo é o inimigo, mas nós, casais que já consagramos o nosso amor a Deus, a gente precisa ter o tempo como aliado, gente. A gente pode perguntar para vocês, o tempo tem sido o aliado de vocês ou tem sido o inimigo de vocês? Porque como o pastor Evilásio estava dizendo, pessoal, o tempo de casados, né? Muitas coisas, quando a gente estava no começo do nosso casamento, a nossa relação sexual, propriamente dito, tinha uma intensidade, era uma outra história, até porque contava com saúde, né? Com um monte de coisa. Mas o tempo, depois que nosso amor foi consagrado a Deus, o tempo tem que fazer com que essa relação melhore a cada dia. Sabe, a gente precisa fazer do tempo nosso aliado. E como o pastor Evilásio estava dizendo, pessoal, a minha intenção, eu fui criada, a mulher, né? Eu não adulto, não. A mulher foi criada por causa do homem, não é verdade? E foi Deus que sentiu a necessidade de criar uma mulher auxiliadora para o homem, né? Deus, o Criador, criou a mulher para o homem. Já foi um benefício para o homem. E quando a gente vai na sequência, a gente percebe Deus falando de casamento e mostrando que no casamento, um foi feito para benefício do outro também. Você vê lá em Deuteronômio, quando Deus dá um mandamento e diz assim, ó, o homem recém-casado, ele não pode ir para a guerra. Ele tem que ficar em casa pelo menos um ano. Olha, durante um ano, o homem não podia ir para a guerra. E lá diz, ele tem que ficar um ano promovendo a felicidade da mulher pela qual ele casou. Promovendo. Isso está escrito na Bíblia, lá em Deuteronômio capítulo 5, gente. Aí a gente diz assim, olha aí, maridos, você tem que promover. Mas lá no capítulo 7 que a gente está lendo aqui, o apóstolo Paulo, no versículo 33, no 33 e no 34, ele diz assim, que o homem solteiro cuida das coisas de solteiro, né? E cuida das coisas do Senhor e tal, tal. Mas o homem casado, ele cuida das coisas da vida e de como agradar a sua mulher. E a mulher casada cuida das coisas da vida e como agradar o seu marido. Gente, então a gente olha para essa relação que Deus criou. Foi Deus que criou o casamento. E é um casamento de mão de via dupla, né, pastor? É, sim. Eu recebo daqui, eu dou e recebo. E a gente precisa caminhar nessa unidade. E eu não preciso, quando a gente diz assim, ó, pague a devida. Quando a gente se casa, a gente já tem uma dívida. Mas vocês já prestaram atenção que nós seres humanos, com esse pensamento essa mente tão parasita, né? Essa mentalidade parasita, a gente fica pensando, eu, Dulce, fico só pensando no quanto o pastor Evilásio me deve. Quando eu olhei esse dia, eu pensei, tô devendo alguma coisa aí, tu tá devendo, hein? Aí ele também pode pensar, a Dulce tá me devendo. Ao invés desse pensamento, dessa mentalidade parasita, eu preciso pensar, poxa vida, eu preciso ver, será que eu estou devendo alguma coisa nessa área? E o pastor Evilásio também tem que pensar, será que eu estou devendo alguma coisa nessa área? Porque senão, nós com esse pensamento aí, a gente só vai pensar nos créditos para nós, a gente não vai pensar nos meus deveres. A gente vai pensar no que eu posso receber. E é exatamente essa mentalidade parasita que tem feito homens e mulheres sofrerem. E não aproveitarem, não usufruírem de algo tão maravilhoso que é uma relação a dois. Foi Deus que criou, gente. Foi Deus que criou o sexo, né? E Deus criou o sexo com toda essa beleza que o mundo quis tirar. Deus criou o sexo com toda essa ingenuidade, com toda essa pureza.
né? Deus criou o sexo não somente para multiplicação, porque, gente, vamos combinar, né? Como diz o paulista aqui. Se fosse algo ruim, você acha que tinha esse monte de gente no mundo? Não tinha, né? Então, Deus criou algo bom, gostoso, para o mundo multiplicar mesmo, para as pessoas se multiplicarem. Então, a gente percebe que essas coisas boas que envolvem uma relação sexual, foi Deus que criou. Orgasmo, foi Deus que criou, né, pessoal? Então, como que a gente pode usufruir disso de uma maneira plena? Como que a gente pode usufruir dessa relação aqui de uma maneira plena? Pagando a devida benevolência, sendo parecido com Jesus Cristo como esposa, parecido com Cristo como marido, e a gente entender que a gente pode servir um ao outro. Eu agrado o Evilásio me agrada, né, pastor? É interessante, querido. Ranieri, um abraço, querido. Ele está dizendo, Dulce, uma aula de convivência. Glória a Deus, é isso aí, Ranieri. Está o Ranieri, Alexandre, seja bem-vindo, glória a Deus, amamos vocês, né? Está aí muita gente aí que está conosco, né? Amém. A Sandra, todo mundo. Mas é interessante, queridos, que duas coisas pontuam essa relação conjugal, né? Que o apóstolo Paulo está falando em 1 Coríntios 7,3. O que é? Honra e respeito. Essas duas bases precisam estar nessa relação conjugal. Eu preciso respeitar a Dulce e ela precisa me honrar. Então, honra e respeito dentro dessa relação conjugal que o apóstolo Paulo está falando em 1 Coríntios, capítulo 7, verso 3, essa benevolência, porque eu tenho que pagar o que devo a Dulce tem que me pagar. Ou seja, o cônjuge, o casal, tem que cada um pagar a devida conta. Amém. Mas uma coisa que é interessante é você não pensar na dívida da Dulce, mas eu pensar na minha dívida. E a Dulce pensar na dívida dela. Porque Jesus diz assim lá no Evangelho, é interessante dizer que ele disse que muitas pessoas olham para o cisco no olho do outro, mas não enxergam a trave no seu olho. E é muito comum dentro do casamento acontecer isso. É mais fácil eu ver o cisco no olho da Dulce do que observar a minha trave no meu olho. É muito mais uma questão de ótica, né? Uma questão de ótica, querido. Pensa você aí, nós precisamos, dentro desse conceito de benevolência, pagar o que devemos um ao outro. Estou devendo alguma coisa, Dulce? Né? Eu estou devendo alguma coisa nessa área? O que é importante? É a gente tirar a trave do nosso olho e não ficar observando o cisco no olho do outro. Aí eu tenho que olhar a minha falta, a minha dívida, o que é que eu tenho que pagar para não estar vermelho. O que eu preciso fazer? Será que a minha conta na área de benevolência, de amor, de carinho, de afeto, nessa área conjugal, será que eu não estou vermelho? Eu preciso deixar minha conta azul. Amém. Eu preciso deixar minha continha azul, não pode ficar vermelho. Sabe por quê? Porque vai ficar uma falha. Então a Dulce tem que se deter na dívida dela para comigo e eu na minha dívida para com ela. Amém. Entendeu? É cada um olhando para você mesmo. Amém. Então é por isso que isso tem que ser pautado entre respeito e honra, queridos. Amém. E na relação conjugal, nessa benevolência que o apóstolo Paulo fala, é preciso uma coisa tremenda. Só dá para ter relação conjugal e fazer sexo se houver acordo. Não dá para um querer fazer e o outro não querer, porque só se faz se os dois quiserem fazer debaixo do respeito e da devida honra. Amém. Então nós precisamos entender que não há relação conjugal. Eu não posso pagar algo a Dulce se ela não pagar a mim. Amém. Ou seja, nós precisamos entender que tem que ter acordo nessa área. Mutualidade. Ser mútuo isso. Eu querer pagar minha dívida, a Dulce querer pagar a dívida dela, e aí nós zeramos isso e entramos num acordo. Por quê? Se só eu quero ter relação conjugal, quero fazer sexo e a Dulce não quer, não vai acontecer. Sabe por quê, querido? Porque é preciso unidade nessa área. Eliane Passos está aí, Grande Nael, de Itu, glória a Deus por isso. Então nós precisamos entender, honra e respeito são duas colunas fundamentais para isso, mas debaixo de quê? Da mutualidade, ou seja, do acordo, né? Amém. Do compromisso. Sabe, queridos, eu tenho falado a Dulce que é muito importante nessa área existir uma coisa tremenda. Sabe o que é que compromisso me lembra? Lealdade.
A lealdade de um para com o outro. A lealdade da Dulce para comigo e eu para ela. Nós precisamos, nós que somos cristãos, casais cristãos que dão testemunho, que são luz, que são farol, que dá direção a outros casamentos, nós precisamos ter uma coisa que o compromisso exige. Sabe o que é? Lealdade. Amém. Eu tenho que beber só desse manancial. Amém. Eu tenho que beber na relação conjugal só desse manancial, como diz Provérbios 5, 18 e 19. Esse manancial é o meu manancial, sabe? E ele tem que ser transbordante, ele tem que estar pronto. Amém. Mas a Dulce também só tem que beber desse manancial que sou eu para ela. Amém. Vocês estão me entendendo isso, querido? Amém. E isso é amor, né? Isso é fidelidade, como Amém. diz lá a Alexandra. Ranieri, lealdade é tudo. O Ranieri está falando, e é verdade, querido. Você já pensou a lealdade dentro da relação conjugal? Então é muito importante, compromisso, lealdade, pautada pelo amor, né? Esse amor de 1 Coríntios 13, que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E diz lá no verso 8 de 1 Coríntios 8, diz que esse amor nunca acaba. Amém. Então, querido, compromisso, né? Trazendo a lealdade, essa lealdade entre eu e a Dulce, e com ela até o fim, casados para sempre. Estamos aí há 34 anos e 28 de casamento, né? Amém. E você aí, queridos, né? Então é importante nós, nesse processo, né? Da fidelidade e lealdade. Quando o provérbio diz lá, 5,18, Salomão fala, ele fala da gente o quê? Da gente beber só nessa cisterna. A Dulce, ela bebe só, se sacia só com eu, que sou a cisterna dela, e ela é minha cisterna. É daí que nós realmente pagamos a nossa dívida, né? É verdade, né, A pessoal? Tânia está aí conosco, a Tânia. Oh, coisa linda, né, gente? Como a gente ama essa palavra, né? A palavra de Deus, ela é o nosso manual de vida, gente. Ela tem tudo. Tudo que a gente falou aqui está na palavra. Vocês já pensaram nisso? Porque quando Deus criou o homem, Ele não ia nos deixar só, né? Ele criou esse manual para nós aprendermos tudo acerca desse relacionamento maravilhoso, né? E eu e o pastor Vilas, como pastores de casais, o que nós vemos de tantos casais deixarem isso escapar pelas mãos. Olha o que o pastor Marcos está falando aí. Passou. Aqui, ó. O pastor Marcos está dizendo assim, ó, muitos casamentos são destruídos porque não conseguem acordo. Cada um quer ser saciado, mas se esquece de que precisa saciar o outro. É exatamente isso, pastor Marcos, o que a gente está falando aqui. E como a gente está falando assim, o pastor Robson até disse assim, essa pergunta pode salvar muitos casamentos. Qual pergunta? Essa pergunta que o pastor Vilas até fala em tom de brincadeira. Estou devendo alguma coisa aí? Mas hoje você pode perguntar para o teu cônjuge, que está aí assim, ó, amor, eu estou devendo alguma benevolência? Como que está a minha conta aí contigo? Sabe por quê, pessoal? Porque se a gente pensar, a gente está em dívida com quem? Somente um com o outro, será? Quando o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele diz, o marido pague a devida benevolência à mulher, e a mulher, do mesmo jeito, pague a devida benevolência. E esse pague aí está no imperativo, né? Como fosse ele mandando isso aí. A gente pensa, será que quando eu não pago a devida benevolência ao Evilásio, e o Evilásio também a mim, será que a gente está só desagradando um ao outro? Ou a gente está desagradando aquele autor da nossa vida, autor do nosso amor? Sabe, queridos, alguns irmãos crentes, cristãos, homens tementes a Deus, mulheres tementes a Deus, separam a nossa vida conjugal com a vida com Deus. Mas a Bíblia faz exatamente o contrário. Uma coisa tem tudo a ver com a outra. Quando você vai ler lá em 1 Pedro, no capítulo 3, no versículo 7, o apóstolo Pedro, ele diz assim, se o marido não vive uma vida, não honra a sua mulher na vida comum do lar, sabe o que é que acontece? As orações dele são impedidas. Aí você fica pensando, puxa vida, quer dizer que a minha vida com Deus tem tudo a ver com essa minha vida aqui? Tem tudo a ver, gente. Tem tudo a ver. Então, quando a gente traz para a gente pagar essa dívida por causa de Deus, por causa do Senhor, vocês viram que eu comecei contando aquela história de que o rapaz queria vender aquela propriedade
E ele pediu para o poeta, né, redigir, o poeta Olavo Bilac redigir aquele anúncio no jornal. E quando o poeta Olavo Bilac redigiu aquele anúncio no jornal, e que ele colocou no jornal como se fosse uma linguagem poética, quem não estava aqui no começo da live, eu vou falar outra vez, quem estava vai ouvir outra vez. Mas uma pessoa chegou para o Olavo Bilac e disse assim: eu estou precisando vender uma propriedade. Será que você podia me ajudar? Redige aí o anúncio, porque você é tão habilidoso com as palavras. Você pode me ajudar a redigir esse anúncio no jornal para eu vender esse meu sítiozinho. E o poeta Olavo Bilac escreveu o seguinte, ó: vende-se uma encantadora propriedade, onde no extenso arvoredo cantam os pássaros ao amanhecer. Ela é cortada por marejantes e cristalinas águas de um belo ribeirão, e a casa nela existente é banhada pelo sol nascente e oferece as sombras tranquilas nas tardes na varanda. E ele colocou esse anúncio para vender o sítiozinho e entregou para o moço. Quando depois ele perguntou se ele tinha colocado o anúncio no jornal, o moço falou: não vendi mais não, porque eu vi quão lindo é o meu sítiozinho. Porque ele viu a linguagem poética. Gente, sinceramente, se alguém fosse fazer uma poesia a respeito do teu casamento, do amor de vocês, Glória a Deus. Não espera alguém anunciar o quanto vocês são lindos juntos. Não espera alguém dizer: poxa vida, pastor Robson e Wagner, que coisa linda, que amor lindo é esse de vocês dois, que já dura mais de 35 anos. Poxa vida, Ranieri, que coisa linda esse amor, você e a sua esposa, né? Vocês são tão parecidos um com o outro, porque a gente vai ficando parecido um com o outro, sabe? Então, cada casal aí, não espera alguém anunciar para você a beleza do teu amor, sabe? Oh, meu Deus, Carlinhos aí, você e a Sônia, Rose e Carlos. Alguém chega para vocês e diz: poxa vida, o amor de vocês é lindo. Gerou esses frutos aí, já tem 3 filhos lindos. E às vezes a gente esquece dessa lindeza que é a nossa casa, pessoal. A Luciana e o André, aí já com o Vitinho e a Débora. Olha, imagina que coisa mais linda. Glória a Deus. Que romance lindo. Dava para escrever um lindo livro de romance, a nossa vida, pessoal. Amém, pessoal? Então, a nossa intenção aqui, o Ranieri está dizendo que já são 25 anos de casado. Ranieri 6. É, a Ceissa, né? Parabéns. Glória a Deus. Mas então, pessoal, vamos valorizar isso. E sabe o que é mais bonito de tudo, gente? É porque a gente pode fazer isso, né? Somos nós que podemos fazer isso. A gente não depende de ninguém para poder contar essa história linda a respeito do nosso amor. Amém, pessoal? Continua. E o que eu queria dizer para vocês é exatamente isso, que a gente possa... Tu tá com o dedo bem na frente. Que a gente possa, pessoal, verdadeiramente valorizar o nosso amor. E que o tempo seja o nosso aliado, né? Que o tempo possa nos ir melhorando, a gente aprendendo um ao outro e a gente exercitando, porque verdadeiramente nós sabemos por onde a gente faz, o que a gente tem que fazer para agradar um ao outro, né, pastor Eduardo? É interessante estar conosco aí, a Andréia, o Gomes, o Ranieri, todo mundo. Gente, é interessante que para pontuar, né, esse texto, para pontuar... A gente ir pro fim, né, pastor? Para a gente pontuar direitinho esse entendimento aí, é muito interessante que lá a carta aos Hebreus, na Bíblia, né, a carta aos Hebreus, ela nos dá essa condição. Maria José Pereira Prado, seja bem-vindo, estão conosco aí. Marisel, um beijo. Cleide, Paulo. Queridos, aí, na carta aos Hebreus, capítulo 13, olha, carta aos Hebreus, capítulo 13, né, foi escrita uma carta aos Hebreus, que está lá no Evangelho, no Novo Testamento, na Palavra de Deus. No capítulo 13, verso 4, diz um texto tremendo para a gente fechar.com.br. Fechar o que a gente possa estar devendo, mas fechar com chave de ouro essa nossa live. Diz assim, ó, vou ler o texto. Olha o que é que diz. O casamento deve ser honrado por todos. O leito conjugal conservado puro,
pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Olha, querido, tudo isso que nós estávamos falando sobre pagar o que devemos, sobre benevolência, afeto, carinho, quem escreveu a carta aos Hebreus, né? Que a Bíblia não diz quem escreveu, mas é muito importante. Zé do Milho está conosco aí, um abraço. É muito importante você entender esse texto. Amém. Porque ele diz que o matrimônio, o casamento, precisa ser o quê? Honrado. Merece honra. Ranieri, um abraço, querido, direto de Natal, você aceita, glória a Deus, 25 anos de casado, para a glória de Deus. Amor. Então, o casamento precisa ser o quê? Honrado. Amém. Ele precisa ser o quê? Um leito puro. Amém. Precisa ser uma relação conjugal pura, onde existe o quê? Santidade. Amém. A glória a Deus por isso. Está conosco também o Adalto aí, o Adalto está conosco. E aí ele diz assim, ó, o casamento deve ser honrado por todos. O leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Querido, eu creio que nós e vocês que estão aí, são casamentos abençoados por Deus. Amém. São alianças feitas diante... Minha pra cá, mas tá fora. Amém. Mas alianças feitas por Deus. Amém. Diante de Deus. Então são matrimônios que Deus conserva. A Dália do Marcos está conosco. Amém, então nós Deus. precisamos agora, querido, levantar um clamor pelos casamentos da nação brasileira. Sim, nesse Deus. tempo de pandemia, nesse tempo de isolamento. Sim, Deus. Né? Vamos estar orando, né? Amém, Vamos estar Senhor orando Deus. por todos os casais que estão aí. Oh, Ranieri, Pai. glória a Deus por você aceita que completaram 25 anos de casado. Isso é muito importante. Todos os casais que estão aí meu nos seus Deus. tempos de casamento. Então é muito importante ter essa benevolência, Amém, pagar Deus. o que se deve um ao outro, Sim, para Pai. que realmente haja o que? Haja esse entendimento. Por Amém, isso, em nome de Jesus, Jesus. cada casamento aí Amém, é para a glória Deus, de nós Deus. oramos, ó Deus. Pai, agora nós oramos, Pai, Sim, Deus. pedimos as tuas bênçãos sobre cada Deus. casamento, Pai, cada Sim, matrimônio, Pai, que Sim, está meu conosco Deus. agora nesta live, que Meu estava Deus. conosco até agora, Senhor. Meu Que o Senhor Deus. derrama a tua bênção, Pai, bênção sem medida sobre a vida de cada um. Pai, a galera de Fortaleza, de Natal, dos Estados Unidos, aqui de São Paulo, de todas as cidades, Pai, em nome de Jesus, Hortolândia, Campinas, Valinhos, ó Pai, em nome de Jesus, te pedimos nesse tempo de isolamento, Pai, que o Senhor possa fazer o amor frutificar, Amém, fazer Deus. com que o amor de cada casal possa realmente florescer, Pai. Amém, Oh Senhor Deus, que Deus. a devida benevolência Amém, seja Deus. pago, Senhor, Amém, do Deus. esposo para a esposa e da esposa para o esposo, para que Amém, haja o que? Senhor. Afeto, carinho, para que tenha Deus. realmente um leito sem mácula, Pai. Oh, meu Deus, nós sabemos, Aleluia, ó Jesus. Deus, que o Senhor, Deus, quer ser um participante ativo Oh, glória a dentro da Deus. nossa casa, Pai. Então, Senhor, nós queremos declarar, Senhor, essa casa é tua casa, Senhor. Não somente a nossa casa feita de paredes, ó Deus, mas a nossa casa que somos Aleluia, nós. Deus. Espírito Santo, nos ajude. Aleluia, Deus. Nos mostre, Senhor, a tua palavra diz Oh, também, Catinho. Senhor, meu Deus, lá no Salmo 19, Senhor. Senhor, que nós possamos saber, Deus, o que está, Senhor, saindo da nossa boca e no nosso coração possam ser agradáveis perante Ti, Senhor. Meu Deus, em nome de Aleluia, Jesus, Deus. o Senhor nos conhece, porque nós somos a Abençoa, Tua Pai. casa, Senhor. Então, Pai, se há alguma coisa, Deus, na nossa vida como casal, na minha vida como esposa, na vida do Evilásio como marido, Oh, Deus. cada casal aqui, Senhor, possa fazer essa pergunta para si. Será que eu estou devendo alguma benevolência ao meu cônjuge? Senhor, e que essa pergunta Aleluia, Deus. possa ecoar no coração e que possam, Senhor, ser respondidos por Ti, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, só o Senhor pode mostrar, Aleluia, Deus, Deus. onde na nossa casa, Senhor, está faltando essa benevolência e que a nossa casa Glória e a que cada Deus. casa aqui, Senhor, possa ser um lar, ó Deus, onde a Tua presença possa ser abundante, Aleluia, Senhor. Deus. Em nome de Jesus nós oramos e já te agradecemos. Pai, te Amém. louvamos nesta noite, Pai.
Que as Amém, bênçãos do Deus. Senhor estejam sobre cada lar, Pai, Amém. cada família, em nome de Jesus. Nome de Jesus. A Maria José que está conosco, a Alessandra e o Abraão, Amém. ou a Cátia, o Tarquino, todas as Abençoe famílias, a Ranieri, a cada Ceissa, Pai. casal, Abençoe cada Senhor. filho, pastor Robson, Todos Pai. os casais que E a estiveram Wagner, Pai, em conosco, nome de Senhor. Jesus. Tua Sueli, bênção, Carla, teu Andréia, poder, Pai. Em a tua nome de bênção Jesus. O Carlos lá nos sobre cada Estados Unidos. Pai. A Rosa Estevam, Pai, e o seu esposo. Em Amém. nome de Jesus, abençoa, Pai. Amém. Paulo, Cleide, Pai, todos os que estão Marilane, aí. Marilane, Alexandre, Pai. O André, Deus, Pai. a O André, a Luciana, Luciana, Pai. Deus, em nome de Jesus. Amém, Vitinho, Deus. Pai. Todos que estão aí, A Pai. Débora, Nós Senhor, te meu pedimos as Deus. tuas bênçãos. A Cleide, o Paulo, Pai. A Amém. Débora, todos, Pai, que estão aí. Amém. Lá de Mojimirim, Pai. A pastora, Senhor. Sim, meu Deus. A pastora, em nome de Jesus, Pai. Amém, ó Deus. Em nome de Jesus, Pai. Regina Caran, Regina Caran, todos o que estão aí, Adriano, Ranieri, Senhor. Adriano, Pai, nós estamos. Quero avisar, queridos, que em nome de Amém. Jesus, nós estaremos aqui, Adalto, que está conosco. Estaremos aqui, você sabe, todo sábado às 18 horas, né? A Andréia, a Carla, né? A Cátia Raposo, né? Amém. Nós estaremos aqui todos os sábados às 18 horas. Divulgue, compartilhe essa bênção, Pai. E lembre-se na semana, se você está devendo alguma coisa, estou devendo alguma coisa aí, procura pôr em dias isso, né? Amém. Ajustar isso aí. Nós louvamos ao Senhor e te agradecemos, né, por tudo. E a Deus, o Altíssimo, e glorificamos a vida de vocês, querido. Amém. Deus multiplique paz, saúde, né? E que essa benevolência, como diz a Dulce, Amém. seja paga, né? Seja Quitada realmente essa dívida. quitada essa dívida para a glória de Amém. Deus. Amém, queridos? Amamos Um vocês. abraço, viu, querido? Todo o pessoal, Obrigada. obrigado aí por vocês. Estaremos no próximo sábado, às 18 horas, com um novo tema. Um tema que Deus vai colocar no nosso coração Amém. para abençoar vocês, né? Amém. Marilane, Alexandre, todos aí, um abraço, um beijo. Nós amamos vocês. Em Tchau, nome queridos. de Jesus, se guardem, cuidem um do outro, guardem para a glória de Deus. Abraço, Se Ranieri. amem. Deus ilumine, glória a Deus, todos nós. Amém. Se amem, se tenham afeto um pelo outro, carinho, né? Bondade, Amém. né? Me dê um Tudo. beijinho aí. Dê um beijinho no outro aí, um beijinho. Isso, Tchau, esse beijinho. queridos. Dê um beijinho aí para que cele esse momento, né? Amém. E que a dívida seja paga em nome de Jesus. Bênção Amém. do Senhor, glória a Deus. Marilante, saudade, é verdade. Carlos, Alberto, glória a Deus. Um abraço para todos Amém, vocês. Deus. Adalto, todos aí, um abração, viu, queridos? Até no próximo sábado, às 18 horas, nesse mesmo canal aí. Pastor Amém. Evilásio e Pastora Dulce, trazendo as novidades do reino. Amém, queridos? Amém. Um abraço. Adélia, do Pastor Macedo, um abraço. Amém. Glória a Deus por isso. Aleluia. Amém.